dia, amados. É com muita alegria nós estamos aqui nessa manhã maravilhosa de domingo para nós ouvirmos uma palavra poderosa, um louvor maravilhoso. Mas antes eu queria que você abrisse comigo lá em Josué capítulo 14. Eu vou narrar um pouco de algo que esse homem fez, que Caleb fez, para que ele pudesse herdar tudo aquilo que de promessa de Deus para a vida dele, amém? Então eu queria que você abrisse comigo em Josué capítulo 14, versículo 7. E eu queria lhe encorajar nessa manhã, irmão, para que você possa tomar essa atitude que esse homem tomou, de perseverança. Porque a palavra de Deus, ela quer que eu e você, nós vamos tomar uma atitude de perseverar nessa palavra. Porque a palavra funciona, todas as coisas são passageiras, mas a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra do Senhor diz que passarás os céus e a terra, mas a palavra dele não. E olha que atitude que esse homem tomou. Diz aqui no versículo 7, Josué capítulo 14, versículo 7. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. No entanto, meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. Irmão, quando eu e você tomarmos uma atitude de perseverar na palavra do Senhor, irmão, nós vamos pisar na terra, nós vamos desfrutar, assim como foi com Caleb naquele dia. Então, irmão, eu te encorajo nessa manhã, abre o teu coração, deixa a palavra entrar, deixa ela fazer morada em você. Não importa o que a circunstância, aquilo que se levantou diante de você, mas, irmão, persevera nessa palavra, porque ela funciona na minha vida e na sua vida, amém? Então nós vamos ouvir um louvor poderoso nessa manhã, e logo em seguida estaremos com a palavra do Senhor nos enchendo nessa manhã, amém? Glória a Deus. Aleluia, bom dia, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar com alegria nessa manhã, porque o Senhor é bom e Ele merece todo o nosso entusiasmo e toda a nossa força, amém? Aleluia. Eu não vou sem ti. Há um grande galardão, há um grande, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer eu sei, viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier, minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. Oh, oh. De fé em fé, de fé em fé eu vou avançando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória nada vai me parar. Eu vou avançando. Se alegre aí na sua casa nesta manhã. Oh, somos mais que vencedores. Eu não vou abandonar. Eu não vou abandonar.
de galardão, eu sei. Sempre vou, sempre vou, sempre, sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier, minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De glória em glória, nada vai me parar. Eu vou avançando. Declare isso. Nada vai me parar. Vou nada vai me parar. Nada vai me parar. Eu vou avançando. De fé em fé eu vou, de glória em glória vou avançando, Prosperando no Senhor. de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, Nada vai me parar. eu vou avançando. Oh, aleluia! Nós vamos avançando no Senhor Jesus, crescendo nele, avançando naquilo que ele tem para nós, amém? Glória a Deus, te louvamos, Pai, te exaltamos em nome de Jesus, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Não há outro como tu, Senhor. Nele nós estamos seguros, irmãos. Nele nós estamos guardados. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Por isso descansamos no Senhor. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar Pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. em teus braços. É o meu descanso. Em teus braços. É o meu descanso. Em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Levante suas mãos aí na sua casa e adora Ele. Te adoro, Pai. Eu te exalto.
Bendito é o Cordeiro de Deus, aquele que era, aquele que é, sempre há de ser. Vamos declarar mais uma vez: seguro estou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu Passa pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. teus braços. É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, É o meu descanso. mais uma vez, em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Vamos declarar mais uma vez: recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu Passa pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, é o meu descanso. aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Oh Pai, nós te louvamos nessa manhã, porque sabemos que temos um descanso, temos um Pai cheio de amor, temos graça disponível para esse tempo, para este dia. Oh Pai, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos pela tua unção e manifestação, unção de ensino. Obrigada, Pai, porque tua palavra vai alcançar cada coração de forma poderosa, quebrando jugo, trazendo luz, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, queridos. Graça e paz. Eu queria agradecer ao Ministério de Louvor. Que bênção. E nós vamos estar iniciando nessa manhã um tema novo, que é a unidade do corpo de Cristo. Vocês consideram esse um assunto importante? Com certeza, querido, esse assunto é muito importante. Unidade no corpo de Cristo. Mas antes disso, eu queria perguntar como vocês estão. Estão bem? Nós estamos finalizando a quarentena, né? Vamos estar já à noite no culto na igreja. Vamos estar com o culto na nossa igreja de forma presencial, lógico, respeitando todos os cuidados. Passamos esse período, né, afastados, mas não passamos desconectados, amém? Passamos unidos em oração, em fé, ouvindo palavras que edificaram as nossas vidas, amém? E assim será nessa manhã, você crê? Amém. Então, querido, o tema central de todo mês de julho, como eu falei, será unidade no corpo de Cristo. A Bíblia diz aqui em João 17, 21, que Jesus, orando pelos discípulos, querido, na oração, nas últimas palavras de Jesus. Veja só, querido, se alguém está para partir, está para ir embora, ou está para morrer, e ele diz as últimas palavras, você considera que são as palavras mais importantes que essa pessoa está dizendo naquele momento? Então, a das últimas palavras de Jesus, Jesus orou pelos discípulos. E em João 17, 21, ele diz assim, Jesus orando pelos seus discípulos, diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja que na oração de Jesus, Jesus rogou ao Pai, Pai, que eles sejam um. Como? De que forma? Como eu sou um contigo. Veja que coisa forte que Jesus falou nessa oração. Que nós precisamos ser um com nossos irmãos, assim como Jesus é um com o Pai. Essa é a nossa meta. Esse é o nível de unidade que Deus quer para a sua igreja, para o corpo de Cristo. No Salmo 133 diz, ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E ele diz no final do Salmo, ali o Senhor ordena a sua bênção. Onde há unidade, querido, a bênção ordenada. Onde há unidade, o Senhor ordena bênção. Querido, eu vejo isso na nossa igreja. Eu vejo bênção sendo ordenada. Proteção sobre nossas vidas. O Senhor está cuidando de nós. Por quê? Porque estamos procurando andar em unidade. Amém? Então, durante todo esse mês, não perca nenhuma escola bíblica, porque vão ser tratados temas sobre esse assunto, unidade no corpo de Cristo. E hoje, particularmente, eu vou estar falando sobre orando uns pelos outros. Amém? Orando uns pelos outros. Quantos consideram que oração é importante? Quantos consideram que a oração, querido, que sem oração nós não realizamos o que Deus planejou para que nós pudéssemos realizar? Sabe, querido, eu tenho promessas, você tem promessas. Mas sabe que muitas promessas de Deus nas nossas vidas só irão se cumprir por meio da oração? A Bíblia fala, querido, ao longo de toda a palavra de Deus, está repleto de pessoas que apresentaram a Deus as promessas, apresentaram a Deus as suas razões, e Deus entrou com providência. A Bíblia fala de diversas pessoas que tinham promessas, mas enquanto elas não oraram, enquanto elas não se colocaram em oração, aquela promessa não se manifestou. Um exemplo disso, querido, é sobre o derramamento do Espírito.
Veja que ao longo da Bíblia, no Velho Testamento, Deus fala várias vezes que derramaria do seu Espírito, derramaria do seu Espírito, derramaria do seu Espírito. Havia promessa, amém? Mas, em Atos, a igreja de Atos precisou permanecer em oração, precisou perseverar em oração. Para quê? Para que houvesse o derramamento do Espírito, para que a promessa se cumprisse. Assim é comigo e com você também, querido. Quantas promessas você tem? Quantas promessas você está esperando que aconteça? É necessário que você se coloque em oração. É necessário, querido, que você apresente ao Senhor as suas orações. A oração, querido, ela muda as circunstâncias. Você crê nisso? A oração do justo, diz lá em Tiago, é poderosa e eficaz. É poderosa para quê? Para alterar o rumo das coisas. Alterar o que está acontecendo. Alterar aquilo que está prestes a acontecer. Sim, querido. A Bíblia está repleta de exemplos dessa forma. De homens que oraram e as circunstâncias foram alteradas. Assim é comigo e assim é com você também. Oração tem que estar para a nossa vida como um pássaro, como as asas de um pássaro. Uma vez perguntaram a um certo homem de Deus, o que é mais importante, a palavra ou a oração? Aí ele respondeu a pergunta dessa forma: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Tem como você diferenciar o que é mais... A asa mais importante do pássaro? Não. Ambas são importantes. Então a oração, querido, tem que andar juntamente com a palavra. Você lê a palavra, você se esmera na palavra e você tem uma vida ativa de oração. Sem essa vida ativa, querido, nós não vamos ver os milagres de Deus, as intervenções divinas. As intervenções divinas só vão acontecer na nossa vida e na vida daqueles que nós amamos, na vida dos nossos irmãos, na vida do nosso parente, se nós orarmos. Se nós orarmos, querido, destinos podem ser alterados. Se você orar por aquele seu parente, por aquela pessoa que se encontra perdida, aquela pessoa pode ser resgatada por causa da sua oração. Porque, como diz aqui em Tiago, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não é qualquer oração, querido. Não, ela é poderosa, ela é eficaz. Não são palavras soltas ao vento, não. Ela é eficaz, ela cumpre o propósito para que foi designada. Por meio da oração, nós podemos ver destinos sendo alterados da Bíblia, histórias sendo mudadas. Nós vimos, queridos, nós vemos aqui na história de Ana. Ana era estéril, não gerava. E ela orou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. E o que foi que aconteceu? Ela gerou. O milagre aconteceu. Ela gerou um dos profetas mais respeitados, se não o mais respeitado de Israel, Samuel. Elias, por meio da oração de Elias orou, a chuva cessou naquela região. Elias orou novamente, a chuva desceu. Circunstâncias naturais sendo alteradas, porque um homem se colocou a orar. Porque um homem se colocou diante de Deus para apresentar a sua oração. Nós vimos Josué alterando, querido, alterando a questão da natureza. Ele estava ali lutando, o exército de Israel estava lutando, ele precisava que o dia se prolongasse. E ele orou e a Bíblia diz que o sol parou. Houve um prolongamento daquele dia e eles venceram a batalha.
Há batalhas, queridos, que você não está ainda vencendo porque você não tem se dedicado à oração como deveria. Sabe que nesses últimos dias, Deus tem chamado a igreja para um compromisso maior com a oração? Nesses últimos dias, querido, nós precisamos despertar para orarmos mais. Estamos na última hora. Precisamos estar cheios do Senhor. Nossas lâmpadas precisam estar cheias de azeite. Porque, queridos, o noivo está chegando. O noivo está chegando. E nós não podemos ser como aquelas virgens displicentes que dormiram, quando acordaram, viram que estava sem azeite e foram buscar de última hora. Não, querido, esteja atento ao que o Espírito diz à igreja nesses últimos dias. Sabe, querido, que aquelas virgens, elas saíram para procurar azeite à meia-noite. Mas na meia-noite ninguém acha azeite. E elas não encontraram. E elas ficaram de fora. Por quê? Porque não estavam atentas. Fique, querido, atento ao que o Espírito diz à igreja. Ele está conclamando a sua igreja a orar, a se conectar com o Senhor, a estar ligado, a estar cheio do Espírito, cheio do azeite, cheio do óleo da unção. Há um tempo, querido, há um tempo que você precisa dedicar à oração. Há um tempo que você precisa se render ao Senhor no secreto do seu quarto. Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Há uma recompensa para quem ora. Há uma recompensa para quem tem uma vida de oração ativa. Não, querido, você não está perdendo tempo. Você está ganhando tempo. Porque quanto mais você ora, mais sabedoria espiritual vem para a sua vida. Quanto mais você ora, mais percepção vem para a sua vida. Quanto mais você ora, querido, menos esforço você terá no seu próprio braço. Porque é o Senhor que peleja por você. É o Senhor que peleja pela sua causa. É o Senhor que entra. Então, querido, decida nesse tempo. Decida a se render à oração. A se render mais à oração. A se entregar mais à oração. Deus está procurando essas pessoas. Procurando essas pessoas que se colocam na brecha. Procurando pessoas que se entregam ao Espírito em intercessões. As direções do Espírito em oração em línguas. Deus quer, querido, formar essa parceria com você. Porque Deus é soberano. Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele quer fazer com você. Ele quer fazer por meio de mim e de você. E como Ele faz isso? Por meio das nossas orações. Ele quer nos usar mais. Precisamos entender que esse é um tempo que nós precisamos nos dedicar mais às orações. A Bíblia fala do rei Ezequias. O profeta chegou para ele e disse, olha, arrume sua casa que você vai morrer. E a Bíblia diz que ele orou. E antes que o profeta saísse, Deus disse, olha, volte. Eu ouvi a oração dele. Eu vou acrescentar mais 15 anos. Veja, querido, a morte ele estava à beira da morte, aquele rei. Mas a oração mudou. Mudou o seu destino. Foram acrescentados anos da sua vida. A sua oração tem o poder de alterar destinos, de mudar histórias, de salvar pessoas que estão prestes a cair no inferno, de salvar pessoas, querido, que estão destinadas ao inferno. Sua oração tem esse poder. Nossa oração tem esse poder. A Bíblia diz que Daniel, querido, orou. E o anjo do Senhor veio em resposta à oração de Daniel. Abra lá comigo. Daniel 9, 23. Vamos ler essa passagem. Daniel 9, 23.
23. Diz assim: o anjo disse a Daniel: assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve a resposta e a ordem para que eu viesse entregá-la a ti pessoalmente. Eu estou lendo na versão King James. Veja o que tremendo. Assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve a resposta e a ordem para que eu viesse entregá-la a ti pessoalmente. O anjo está dizendo assim: olha, Daniel, desde o primeiro momento que você começou a orar, Deus respondeu. Desde o primeiro momento que você começou a orar, houve resposta. Saiu uma ordem do céu e eu vim para entregar pessoalmente. Querido, desde o primeiro momento que você se propõe a orar, há uma resposta do céu para você. Há uma resposta do céu. Anjos começam a trabalhar por causa das suas orações. E ele diz: portanto, agora presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tiveste. Anjos, queridos, são ordenados pelo Senhor em resposta às suas orações. Em que momento? Desde o primeiro momento. Querido, a oração de Daniel foi ouvida no primeiro momento. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Assim como ele ouviu a oração de Daniel, ele ouve também a sua. Assim como ele ouviu a oração daquele homem, ele ouve a sua desde o primeiro momento. Então, se propõe a orar. Se propõe a fazer como Daniel fazia. A Bíblia diz que Daniel 3 vezes ao dia se colocava diante do Senhor e orar. E Daniel era bem ocupado. Daniel ele governava algumas cidades. Ele tinha várias funções naquele reino, mas ele tinha o tempo com o Senhor. Nós precisamos ter esse tempo com o Senhor. Amém? Oh, aleluia! Há um poder e uma autoridade delegada a nós, filhos de Deus, que nós exercemos por meio da oração, no nome de Jesus, com a finalidade de glorificar o nome de Jesus. Amém? Há uma autoridade delegada. Deus nos delegou uma autoridade que nós precisamos exercer. Nós precisamos colocá-la em prática. Nós precisamos, querido, abrir a nossa boca e orarmos ao Senhor. Orarmos uns pelos outros. Nos colocarmos na brecha por pessoas, pela nossa família. Você sabia, querido, que muitas pessoas da sua família Deus tem preservado por causa de você? Porque você tem se colocado na brecha? Por causa da aliança que você tem com Ele? A sua família está sendo preservada por causa de você. E Deus quer salvar. Deus quer resgatar. Deus quer, querido. Então, nesse momento, nessa manhã, entenda a sua posição como filho de Deus. A sua importância de se colocar diante de Deus. Amém? Lá em Tiago 5,16, vamos abrir? Diz assim: algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. A Bíblia, querido, na Bíblia, porque eu acabei de ler esse texto, para lhe mostrar como o Senhor nos incentiva a cuidarmos uns dos outros. Aqui em Tiago ele diz assim: está alguém entre vós doente na igreja? Qual é a primeira atitude quando uma pessoa está com dificuldade na igreja? Qual deve ser a sua primeira atitude? Como a igreja deve se portar? Aí ele manda: chama os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo com óleo em nome do Senhor. Tiago está dizendo aqui, querido, vocês são um corpo. E vocês precisam estar atentos à necessidade um dos outros.
E se alguém tiver alguma necessidade na área de saúde, primeiro vocês oram. Sabe, querido? Tiago não está dizendo aqui que essa pessoa não deve procurar um médico. Mas a Bíblia deixa claro que nosso primeiro recurso tem que ser o Senhor. O nosso primeiro recurso, querido, deve ser a oração. O nosso primeiro recurso deve ser nos voltarmos ao Senhor em oração. O nosso primeiro socorro deve ser o Senhor. Precisamos entender isso e entendermos o nosso papel enquanto corpo de Cristo. A Bíblia o tempo todo, querido, nos estimula e nos ensina que nós devemos estar colocando uns aos outros em oração diante do Senhor. Aqui também, Tiago 5,16 fala: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Mais uma vez, Tiago está dizendo aqui, olha, vocês precisam orar uns pelos outros. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel. Quando nós entendermos, querido, o nosso papel, quando nós entendemos que somos um corpo, e querido, o corpo, ele não é alheio, a mão não é alheia à dor que o pé sente, não, ela é solidária àquela dor. A mão, ela sente também quando o pé está doendo, ela também é atingida, e assim deve ser no corpo de Cristo. A oração tem que estar presente, querido, uns pelos outros no corpo de Cristo. E é isso que Tiago está o tempo todo nos estimulando, a orarmos uns pelos outros. Mateus 18:19, Jesus disse assim, vamos abrir? Aleluia. Mateus 18:19. Diz: também vos digo, Jesus dizendo, que se dois de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, essa lhe será dada por meu Pai que está nos céus. Amém? Então Jesus está dizendo aqui, olha, se vocês se juntarem, amém? E concordarem a respeito de qualquer coisa, vos será concedido. Há uma força de oração entre os irmãos, entre as pessoas que estão em comum acordo, que estão na mesma fé. Há uma força de oração, querido. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Nós precisamos entender o nosso papel de oração individual e de oração com o próximo, de oração pelo irmão, de oração pelo nosso semelhante, por aquele que está conosco. Nós precisamos entender isso. Há uma força, há um poder na oração em concordância. Amém? A igreja deve ser motivada pela compaixão. Nós precisamos entender que nesses últimos dias, nós precisamos andar ainda mais, querido. Eu sei que nós já estamos nos esforçando para isso, mas precisamos nos esforçar mais para andarmos como Jesus andou. E como é que Jesus andava? Com compaixão. O que é compaixão? É sofrer com aquela outra pessoa. É o sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Nós precisamos entender que é o papel da igreja andar com compaixão.
E nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos que as pessoas vão precisar, querido, da nossa compaixão. Tempo que só a igreja vai poder dar suporte a algumas pessoas. Sabe que, querido, que o governo pode dar em certa medida, profissionais de saúde podem dar também em certa medida. Mas, querido, a igreja tem um papel fundamental na questão espiritual, de levantar aquela pessoa espiritualmente, de se colocar na brecha por essas pessoas. E nós precisamos entender nosso papel de compaixão nesses últimos dias, de sofrer, de se importar. Sabe, querido, que as pessoas do mundo às vezes se importam, mas elas não podem fazer muita coisa. E elas cuidam ali e depois deixam para lá. Mas eu e você, nós somos a igreja de Cristo. É nosso papel nos colocarmos na brecha pelos nossos irmãos, por aquelas pessoas que estão precisando, por aquelas pessoas que estão perecendo. E a Bíblia dá exemplos de homens que exerceram muito bem esse papel. Um deles foi Moisés. A Bíblia diz que Deus, chegou um momento que Deus queria destruir aquele povo. Que Deus queria destruir aquele povo que era tão rebelde. Deus já tinha feito tanto por aquele povo. E aquele povo estava o tempo todo se rebelando, desobedecendo. Mas a Bíblia diz, querido, que Moisés se colocou diante de Deus por aquelas pessoas. Moisés não deixou, não permitiu. Disse, não, Senhor, risca o meu nome, se for para destruir esse povo. E olha que a proposta de Deus era boa. Olha, eu vou destruir, eu faço de você uma grande nação. Mas Moisés se colocou entre Deus e aquelas pessoas. Ele não desistiu daquelas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Não desista das pessoas que Deus colocou sob sua responsabilidade. Sabe que Deus coloca muitas vezes pessoas para que nós possamos cuidar delas. Deus nos mostra pessoas para que nós possamos interceder por elas. E muitas vezes não vemos resultado de imediato. Mas isso não pode ser motivo, querido, para que eu e você desistamos dessas pessoas. Não desista. Moisés não desistiu daquelas pessoas. Mesmo rebeldes, mesmo desobedientes, mas ele perseverou e ele se colocou diante de Deus por elas. E isso ficou na história, isso ficou gravado. Moisés como um grande intercessor. Não desista. Se coloque diante de Deus, querido. Se coloque diante de Deus. Você e eu, nós temos uma aliança com o Senhor. E nós podemos nos colocar diante de Deus, diante daquele familiar que está perdido, daquela pessoa que abandonou o Evangelho, daquela pessoa que está na dúvida, que saiu da fé. Não desista. Coloque-se diante de Deus por ela. Interceda. Deixe que o Espírito se mova por meio de você, em intercessões, em gemidos. A Bíblia diz, Paulo dizendo, olha, eu sinto dores de parto por vocês, meus filhinhos, porque eu sinto dores de parto. O que é que Paulo estava querendo dizer? Ele gerava aquelas pessoas em oração. Ele gerava aquelas pessoas, ele gerava a vida de Cristo naquelas pessoas. Há pessoas que você precisa gerar em oração. Há momentos que você vai entrar em oração, querido, e você vai entrar como em dores de parto. Por quê? Porque você vai estar gerando aquilo em oração. Aquele milagre em oração. Se entregue a esse tipo de oração. Se entregue ao Espírito Santo. Ele quer usar a mim e a você, querido, dessa forma. Para que pessoas sejam salvas. Para que pessoas não pereçam. Para que pessoas sejam curadas. Amém? Uma outra pessoa também que nós vemos no Velho Testamento é Abraão. Abraão, querido, foi um grande intercessor. Abraão tinha uma aliança com Deus, ele era amigo de Deus.
E por isso ele pôde interceder por Ló. E pôde salvar Ló e sua família daquela destruição. Deixa eu falar uma coisa. Você só pode interceder pelos outros quando você tem intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com o Senhor, você pode orar pelo seu irmão. Amém? Você pode orar pelo seu parente, pelo seu esposo, pelo seu filho. Por quê? Porque você tem intimidade com o Senhor. Então, você pode se colocar diante de Deus como intercessor por aquela pessoa. E a Bíblia diz, querido, que ele argumentou ali com o Senhor. Ele começou a apresentar razões, a apresentar algumas coisas diante do Senhor. Olha, se argumentar com Deus. E ele conseguiu salvar a família dele ali, o sobrinho dele. Aqui em Isaías 43, 26, vamos ler? Isaías 43, 26 diz assim: procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que te possas justificar. Veja que tremendo, Deus está dizendo assim: venha para a minha presença, apresenta as suas razões. O que isso quer dizer, querido? Que nós podemos chegar diante de Deus com a sua palavra e dizer: Senhor, a tua palavra diz isso. A tua palavra diz que meus filhos são herança do Senhor. E o fruto do meu ventre é o teu presente. Portanto, eu declaro que minha descendência será poderosa na terra. Por isso eu declaro que eles são abençoados. O que é isso? É você apresentar suas razões. Quando você faz isso, querido, você está apresentando, você está colocando os argumentos certos diante de Deus. Você vai orar pela sua nação. Pai, a tua palavra diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E você começa a colocar a sua nação diante de Deus. Você começa a colocar aquele seu parente, você começa a colocar o seu irmão que está doente. Pai, eu coloco diante de ti fulano, porque a tua palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Portanto, é direito dele ter saúde. E você começa a apresentar as razões. E, querido, é impossível que uma oração embasada na palavra não tenha resposta. É impossível, querido, você apresentar a Deus as suas razões embasadas na palavra dele, nas suas promessas, e não ter resposta. Vai ter resposta. A resposta vai chegar. Porque aqui em João 15, 7, diz assim: vamos abrir João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vejam que tremendo. Isso é uma condição para que o que nós quisermos, o que nós estamos pedindo, seja feito. Qual é a condição? A palavra de Deus permanecer em nós. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Há uma resposta do Senhor às nossas orações. Há um sim do Senhor. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus, nós temos, para todas elas, nós temos o sim e o amém, por meio de Jesus Cristo. Há um sim para aquilo que você está orando. Há um sim para a oração que você faz pelo seu irmão. Há um sim de Deus. E o que é que precisa? O que é que está faltando? Está faltando nossa disponibilidade, querido, muitas vezes, de tirarmos um tempo para nos colocarmos em favor do outro. Está faltando muitas vezes, querido, esse desapego dos nossos próprios interesses para buscarmos o interesse do outro, para sermos solidários àquele irmão que está passando por aquela dificuldade, para termos compaixão, assim como Jesus tinha.
A compaixão, querido, ela vai lhe impulsionar a deixar um pouco seus interesses e a orar, a se colocar na brecha por aquela pessoa. Porque, querido, o Senhor quer nos usar. O Senhor quer se mover entre nós. O Senhor quer manifestar a cura. O Senhor quer se manifestar com o poder. A Bíblia diz, querido, que a igreja de Atos era uma igreja que tinha tudo em comum. A igreja que estava constantemente perseverando na doutrina, no partir dos pães e na oração. E porque eles perseveravam nisso, porque eles permaneciam nisso, o que foi que aconteceu? Milagres e prodígios se manifestaram naquele tempo. Milagres e prodígios, querido. Os apóstolos abriam a boca e 13.000 pessoas se convertiam. Por quê? Porque havia unidade de propósito, havia comunhão, havia um coração singelo em ajudar um ao outro, em orar um pelo outro. E nós precisamos resgatar isso, nós precisamos cultivar isso no nosso meio. Nós precisamos, querido, cultivar essas primeiras práticas da igreja primitiva. Porque é assim que o milagre acontece. É assim que a bênção se manifesta. Como diz lá no Salmo, ali o Senhor ordena a sua bênção. Por quê? Porque há união de propósito. Porque há unidade. E onde há unidade, querido, é impossível que a bênção do Senhor não se manifeste. É impossível. Amém? Eu queria ler com vocês Provérbios 18:1. Provérbios 18:1. Diz assim: o que vive isolado busca seu próprio desejo e surge-se contra a verdadeira sabedoria. Sabe que nesses dias nós vivemos um tempo de isolamento social. Mas não podemos ficar isolados espiritualmente. Não podemos e nem precisamos disso. E a Bíblia diz assim, que o que vive isolado, ele busca o seu próprio desejo. E surge, ou seja, se rebela contra a verdadeira sabedoria. Não se isole. Não se isole, querido. Não se isole. A Bíblia está lhe estimulando. Está lhe ensinando que você não precisa se manter isolado. Nós fazemos parte de um corpo. Sabe que tem pessoas, querido, que enfrentam problemas. E às vezes ninguém sabe. E quando você vem saber, aquela pessoa já, às vezes, já está num problema muito sério. Porque ela se isolou, ela se fechou. Nós não precisamos nos isolar. Nós não precisamos ficar isolados. Não, você tem uma família. Você tem a família de Deus que está com você. Para quê? Para lhe ajudar em oração. Para pegar junto de você nesse tempo. Para pegar junto com você na sua causa. Tenha parceiros de oração. Tenha parceiros de oração. Sabe que às vezes a gente tem parceiros para ir no shopping, não é verdade? Tem parceiros para estar conversando, para viajar. Mas eu queria lhe perguntar, você tem parceiros de oração? Você tem pessoas que você pode contar para orar com você? Você precisa ter parceiros de oração. Você precisa, querido, ter pessoas que você sabe que pode contar com você, pode contar com elas naquele momento. Que vai pegar junto com você. Seja você também um parceiro de oração. Uma pessoa que o irmão pode contar, pode desabafar e pode contar com você. Para que você se coloque na brecha por ele. Seja você também essa pessoa. Sabe, querido, há momentos nas nossas vidas que nós precisamos de apoios. A
A Bíblia diz que Moisés estava lá, com as mãos erguidas, orando. E enquanto ele estava com as mãos erguidas, a batalha estava sendo vencida. Mas ele tinha a hora que ele cansava e baixava as mãos. E quando ele baixava, eles começavam a perder a guerra. Até que Arão e Ur perceberam isso e seguraram as mãos de Moisés. E ficaram ali segurando. Esse é o papel, querido, muitas vezes, dos nossos parceiros de oração. É quando estamos cansados, quando estamos diante de situações difíceis. Eles vão pegar junto conosco. Eles pegam junto conosco e dizem assim, não, você não vai desistir. Eu vou pegar junto com você. Eu vou ficar firme com você. E nós vamos passar por isso. Você vai vencer. Nós vamos concordar. E como Jesus disse, dois na terra concordarem acerca de qualquer coisa, vos será concedido. Tenha parceiros de oração, querido. Não se isole. Está passando por problema? Procure uma pessoa que você sabe que é idônea. Uma pessoa que tem aliança com o Senhor. Uma pessoa comprometida com o Senhor. E fale. E diz, olha, pegue comigo nessa causa. Ore comigo. Vamos orar juntos. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua oração. Eu preciso que você me ajude por isso. E querido, você vai passar. Você vai romper com essa dificuldade. Você precisa ter esse apoio. Nós precisamos entender, querido, que nós não podemos viver isolados, sozinhos. Nós somos um corpo. E um corpo, querido, ele se ajuda. Um corpo, ele colabora. Um membro com outro membro. Assim é a igreja do Senhor. Assim somos nós. E nesse tempo, nós vamos nos esforçar para estarmos mais unidos, mais coesos, mais fortalecidos. Porque, querido, coisas vão se levantar, mas vão cair por terra. Circunstâncias vão cair por terra. Por quê? Porque há unidade. Quantos se lembram da Torre de Babel? Eles estavam ali unidos com um propósito. Qual era? Construir aquela torre. Mas aquilo ali não era a direção de Deus. A ordem não era aquela. Mas havia unidade de propósito. E Deus viu aquilo e disse, olha, eles estão unidos. E aquele objetivo deles ia acabar sendo concretizado, porque havia unidade. Deus precisou ali confundir as línguas. Para quê? Para que eles não alcançassem ali o seu objetivo naquela torre. Porque onde há unidade, querido, objetivos, metas, projetos são concretizados, são alcançados. Deus tem projetos para nós nesse tempo. Deus tem projetos para essa igreja nesse tempo. Deus tem projetos de avanço. Deus tem projetos, queridos, de prosperidade para nós. Sim, estamos saindo de um momento difícil, querido, mas há promessas que nós vamos, que esse é o ano do dobro, esse é o ano de abundância, esse é o ano de rompimento. E, querido, o ano não acabou. Eu creio nisso na minha vida e na sua vida, na nossa vida como igreja. Ano de abundância, ano de avanço, ano onde muitas pessoas vão estar se juntando a nós, vão ser ganhas, porque, queridos, os campos estão brancos. Nós estamos participando da colheita desses últimos tempos. Nós somos os trabalhadores chamados para a colheita desses últimos tempos. E vamos fazer isso em unidade. Vamos fazer isso auxiliando nosso irmão nas suas fraquezas, nas suas debilidades, nos colocando como suporte, dizendo, estou aqui com você, você não vai desistir, eu vou orar por você, você não vai... Não, essa fraqueza não vai... lhe derrubar, você vai se fortalecer, porque eu estou orando com você, e nós vamos alcançar o projeto de Deus para as nossas vidas juntos.
o projeto de Deus para essa igreja juntos. Por quê? Porque entendemos a importância de nos mantermos unidos, de estarmos orando pelos outros. Amém? Esse é o tempo que Deus preparou para mim e para você. Você crê nisso? Você crê, querido, que está vindo abundante chuva do Espírito nesses dias? Eu creio de todo o meu coração. Eu creio, querido, que as pessoas estão sedentas, que haverá grande prosperidade na nossa nação e nas nossas vidas. Eu creio que Deus tem um tempo de refrigério para cada um de nós. E nós vamos juntos, como igreja do Senhor, como corpo, avançarmos nas promessas do Senhor, nos colocando na brecha, orando ao Senhor, apresentando as nossas razões e recebendo dele as promessas. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigada por esta palavra. Obrigada porque o teu povo entendeu a importância de estar em oração com mais fervor neste tempo, e dedicar mais tempo à oração. Obrigada, Pai, porque o teu povo entendeu a importância de orar uns pelos outros, de se colocar na brecha como intercessor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos por um tempo novo na nossa igreja local. Obrigada, Pai, por um tempo de prosperidade, um tempo de avanço em todas as áreas. Obrigada, Senhor, pelas vidas que estão chegando e que nós vamos cuidar delas. Vamos, Senhor, apresentar Cristo a cada uma delas. E elas vão ver, elas vão crer em Ti, porque ela vê o Teu corpo unido em um só propósito. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, fica na paz. À noite nós vamos ter o culto e você vai ser muito mais abençoado neste dia, amém? Aleluia. Deus é bom, amém, amados? Glória a Deus. Que manhã maravilhosa, cheia do poder. Glória, glória, glória a Deus. Amados, eu queria que vocês abrissem comigo em Deuteronômio capítulo 28. E nós vamos ver o que a Bíblia pede para que eu e você nós vamos fazer, para que de fato se cumpra ela na minha vida e na sua vida. Olha o que diz aqui em Deuteronômio capítulo 28, vocês podem abrir aí, por favor? Glória a Deus. Deus é bom, amém, irmão? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 diz assim: se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Então, irmão, a única coisa que a palavra de Deus pede para que eu e você nós vamos fazer, nós vamos aplicar na nossa vida, no dia a dia, é nós atentarmos para o que a palavra de Deus fala para mim e para você. Quando nós atentarmos para essa palavra, quando nós de fato dermos ouvido a essa palavra, guardar ela e procurar obedecer, a Bíblia nos ensina, está aqui confirmando em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, que as bênçãos virão sobre mim e sobre ti e nos seguirão. Amém, amados? Então nessa manhã eu te encorajo para que você possa praticar o que nós ouvimos nessa manhã, tá? E procurar fazer o que ela diz sobre a questão dos dízimos e das tuas ofertas. Estão aqui no nosso vídeo, tá? O número da nossa conta. Então, se você não pode fazer a sua transferência ou um depósito bancário, de segunda a sexta-feira tem pessoas aqui na nossa igreja que vai estar aqui para te receber, tá? Então vai ser uma bênção de Deus. E eu também quero enfatizar para vocês, irmãos, nesse dia maravilhoso, eu quero que você descanse nessa tarde, almoce bem,
crie sua expectativa. Hoje estaremos de retorno à nossa igreja, culto de Santa Ceia, tá? Nós estaremos com nossos cultos ao vivo, presencial na nossa igreja. Então você se arrume, fique bem produzido, bem produzida, amém? E à noite estaremos aqui no culto da igreja, celebrando a Santa Ceia do Senhor, em família e juntos com vocês, amém? Então, era essa a palavra que eu tinha para vocês sobre dízimo e oferta, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vocês e sejam abençoados na prática da palavra, amém? Até mais tarde, um abraço.